que tá acontecendo com o Fluminense depois desse Mundial de Clubes aí, cara. Não, mano, tá aqui, estamos todo mundo aqui de preto, de luto, que o futebol do Fluminense ficou nos Estados Unidos, mano. Ficou preso na imigração lá nos Estados Unidos. Porque não é possível, cara. Depois que esse time voltou pro Brasil, ele desaprendeu a jogar futebol, cara. Não tem ninguém salvando, ninguém. Do presidente que não contrata, pelo amor de Deus, como é que não contrata? Ao Renato Gaúcho, que faz uma escalação maluca aí, bota Canóbio de falso lateral, falso jogador. Entendeu? Aos jogadores como Canóbio, Soteldo, jogadores que custaram caro, que não arrumam nada, cara. Nada. O Fluminense não joga nada. O Fluminense está sendo, jogo após jogo, sendo humilhado. Então, assim, o Fluminense não tem a menor chance de fazer gol, tirando de pênalti. Hoje o Samuel Xavier conseguiu fazer um gol. Mas, assim, tá muito difícil, mano. Se não vier uns 3, 4 jogadores, pelo menos, para ser titular, a briga vai ser para não cair, mano. Num ano que a gente achou que ia dar tudo bom. Ficou em quarto lugar, quarto melhor time do mundo, para brigar por rebaixamento. Que é isso, mano? Eu tava olhando agora no Twitter aqui um vídeo que tá saindo do presidente no vestiário. Vamos jogar contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, e vamos ver se ser campeão. Começou a falar os times falando que ia ganhar tudo e ia ser campeão. Não, quando perdeu, ele falou assim, não, porque a gente perdeu pro Chelsea, foi uma final, nós perdemos, mas quando a gente voltar pro Brasil, a gente tem mais 3 finais aí logo de cara, o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras. 3 porradas no Maracanã. Aí agora mais uma porrada lá em São Paulo. Pô, é muito esquisito isso que tá acontecendo com o Fluminense, mas o que me parece, mano, é que o Fluminense ele chegou no auge do futebol dele durante a Copa do Mundo de Clubes e simplesmente depois os jogadores acharam que o dever de casa já tá feito, entendeu? Eu não digo nem o salto alto, eu digo assim, pô, já garantimos o ano. Não sei se tem a ver com o bicho, como o Fernandão mesmo trouxe aí essa questão, mas o Fluminense só não está na zona de rebaixamento no momento, cara, porque ele acumulou muito ponto antes da paralisação. E agora ele está, se eu não me engano, com 20 pontos. Mas, cara, são 4 derrotas seguidas no Brasileirão, mano. Aí tem que tomar alguma providência. Exato, pô, para ontem. E assim, enquanto os times ficaram aqui no Brasil descansando, o Fluminense estava jogando lá nos Estados Unidos, beleza. Mais um motivo, tem que trazer jogador, o time tá morto. Entendeu? Hoje o René e o Fuentes, os dois laterais estavam machucados. Teve que jogar o Freitas ali, e aí cobrindo ele o Canóbio. Então, assim, bota 2 animais juntos, a chance de dar merda é 2 vezes maior. Então, assim, o São Paulo, mais uma vez, todo lance de bola na área do Fluminense é gol de cabeça dos caras, entendeu? A coisa que o narrador dos rádios tricolor mais fala é cruzamento dos caras, gol dos caras, entendeu? Porque, cara, de cabeça o Fluminense não tira um, meu irmão. Então, assim, tem que trazer jogador, tem que trazer jogador pra zaga, tem que trazer jogador pro meio de campo, tem que trazer jogador pro ataque, tem que trazer jogador pra lateral. Irmão, tem que trazer pelo menos meio time, cara. Cara, o Fluminense até conseguiu acumular pontos antes do Mundial, mas o time do Fluminense nunca me convenceu, nenhum jogador ali me convence, tirando o Arias, que saiu, né? E eu sempre achei um time ruim, e no Mundial, todas as vezes que a gente gravou aqui, eu fiz previsões contra o Fluminense, acabei errando tudo, né? Porque o Fluminense chegou longe, mas eu nunca confiei nesse time. E para mim a realidade está se mostrando agora, na volta do Brasil. Talvez nos Estados Unidos eles estavam com uma dose de motivação muito alta. A preleção do Renato foi perfeita, no vestiário e fez com que aquele time jogasse com vontade. Tinha a questão do bicho, sim. Esse time, quanto foi a premiação mesmo, Fluminense? Então, era 70 milha, quando ganhou do Al Hilal subiu para 80 milhões. Tanto que os caras entraram no vestiário gritando 80, 80. Então, assim, Moleque, a diferença. já é a segunda vez que eu te chamo de Fluminense aqui. Eu acho que é a camisa aí no teu. Mano. Então, no Mundial foi a camisa, mano. No Mundial foi a camisa, porque olha só, os próprios gols do Mundial, Martinelli, Hércules. Hoje o gol foi de Samuel Xavier. O ataque, o meio-campo, não faz nada. Então, assim, o meio-campo ofensivo, os atacantes não fazem gol, mano. Não tem como ganhar, mano. Verdade. Esse é o Fluminense de verdade. Esse que tá jogando. Pra mim, sempre foi isso. E o Mundial foi o que foi diferente. Pra mim, o Fluminense, com esse time que tem, a realidade é essa aí, de futebol. O que dá pra apresentar. O Renato ainda faz milagre. Pra mim, o Renato tem a menor porcentagem de culpa nessa história dele. Com certeza, cara. Olha só, ele tem culpa. Ele gastou a grana no Soteldo. Tá ligado? Soteldo é brincadeira. O Soteldo é meio jogador. Ele tinha que ter pago só metade do passe. Porque, sinceramente, cara, o maluco tem 1,5 m, o maluco não passa de ninguém. Ah, ele faz uma fumaça, ele dá uns dribles. Mas daí, ele dribla e depois o maluco estica a perna e rouba a bola, porra. Então, assim, outra doideira. Canóbio e Soteldo, 2 sacanagens. Canóbio, ele não tem culpa. O Fluminense trouxe antes. Maior negociação da história do Fluminense. O Flamengo gastando mais de 20 milhões, Botafogo gastando mais de 20 milhões. Até o Vasco, se bobear, tem que estar com mais dinheiro que o Fluminense. Cadê a premiação do Mundial? Precisa trazer jogador, mano. O Renato já deve estar puto. O Renato tá rodando o time de sacanagem.
O Renato entrou com o John Kennedy e Everaldo no ataque. Que é pra falar, o Germancano tá ruim? Olha essas outras merda aí. Tem que trazer um camisa 9, mano. Cara, eu acho que o Mário ele errou muito em ainda não ter contratado ninguém, mas eu acredito que ele esteja buscando, mano. Não é possível. Alguma coisa Surgiu ele o tá primeiro rumor procurando. agora, né? Foi o Vitinho. Será que foi o Renato que pediu o Vitinho? Ah, não, aí É, não. Jeff, Aí não. Aí não. Aí Não, não, o não, Renato não, quer, não, o não. Renato quer me humilhar também, né? Não quer me Não, ajudar. Porque segura. assim, o Vitinho é brincadeira, né? Assim, se você fala assim, não, vou Porra, trazer horrível. um camisa 9 para ser titular, vou trazer um ponta para ser titular, vou trazer um zagueiro para ser titular, vou trazer o Vitinho no pacote. Aí você fala assim, beleza, vai que o Vitinho joga bola. Mas, porra, teu time tá caindo pelas tabelas. Daqui a pouco vai estar brigando pelo rebaixamento se continuar assim. Aí tu vai falar, não, tem a solução, rapaziada. Qual é a solução, presidente? O Vitinho. Porra. Mano, o Eu vou te Vitinho é o falar, eu jogador mais duvido. sem sangue que eu já vi no Brasileirão. O maluco não Eu corre, o duvido maluco Imagina, não tem imagina o meu campo personalidade com Ganso e nenhuma. Vitinho. Pô, tá maluco. E ele não tem personalidade, não, mano, de chegar num momento como esse que o Fluminense tá e chamar responsabilidade pra alguma coisa. A realidade é que o Fluminense não precisa só de um cara técnico. Talvez esse cara ele nem precisa ser tão técnico assim, mas precisa ser um cara que vai chamar a responsabilidade. Ah, mano, é um atacante, ele vai botar a bola pra dentro, não importa. É um zagueiro, ele não vai deixar passar. E não é isso que tá acontecendo. Bola aérea devia ser o ponto forte do Fluminense, mano. O Thiago Silva um dos melhores zagueiros de bola aérea que tem. Mas a culpa não é dele, óbvio. E assim, será que a culpa então não é mesmo do Renato Gaúcho? Porque, pô, não é possível que a gente vê um Fluminense desempenhando bem no início do ano. Eu fui até com o Fernandão no Maracanã assistir contra o Santos ali do Neymar. O Fluminense não jogou tão bem, mas venceu, mano. Jogou, conseguiu jogar para cima. Controlou o Em jogo, sim. outros jogos bons, Mundial, e agora o time é uma merda? Só porque saiu o John Arias, assim, eu não consigo entender, mano. Não, então, o John Arias era metade do time, né? Porque o John Arias, ele, por exemplo, no momento de dificuldade, era a bola no Arias, o Arias ficava rodando igual um maluco, parecia o peão da casa própria do baú lá, tá ligado? E aí ficava ali, arrumava uma falta. Agora quem faz isso é o Soteldo, que é metade do Arias, no futebol e no tamanho. Então, assim, olha que o Arias não tem 1,75 m. Mas, assim, é complicado, mano. Tem que trazer jogador, cara. A competição no Brasil é muito jogo, cara. Tem que ter um elenco. A gente fala, o Flamengo tá montando 2 elencos, um elenco A e um elenco B. O Botafogo reforça, o Palmeiras roda o time. O próprio Cruzeiro aí, que tá chegando no topo da tabela, também tem mais do que 11 jogadores. Como é que o Fluminense não tem nem 11? Cara, vou falar, eu duvido muito que o Vitinho venha, hein? Surgiu esse rumor aí, mas depois que ele fez uma postagem qualquer no Instagram e a torcida do Fluminense invadiu, tinham mais de 1.000 comentários falando não vem, não vem, não vem, pelo amor de Deus, não vem. Ele apagou o post, inclusive, ele viu. Então, ele não vai querer ir para um time que não quer ele de jeito nenhum, entendeu? E nenhum time do Rio que gostaria de ter o Vitinho. Nem o próprio Vasco, que é o pior time do Brasil no momento. É, então, não. Mas, Tu acha que a torcida Foi do Fluminense fez chutado um do favor? Flamengo. como é que é? Tu acha que a torcida do Fluminense fez um favor? Eu acho que fez, mano. Com certeza. Mas aí, você prefere que venha um jogador craque, tipo assim, ó, ou que venham dois medianos pro Fluminense? Precisa de mais do que uma. Não adianta também ter um camisa 9 brabão com esses pontas que não acerta cruzamento, que não acerta um drible. Então, assim, tem que vir mais do que um jogador. Mas, assim, se eu tivesse que escolher entre 2 jogadores mais ou menos, ou um brabão com certeza. O Fluminense precisa de um cara assim, um metedor de gol, mano. Nem que Tipo você pegue toda assim, a premiação, eu acho que nem é possível, mas mesmo que você pegue toda a premiação e fale, Richarlison, volta. Ah, mas o ó, Richarlison tá quebrando a bola. No Brasil, meu parceiro, não, disputando com o concordo Everaldo, John Kennedy Cano, porra, o Pombo vai chegar lá, tá ligado? Concordo Bailando, filho. contigo. Falando em valores, mano, tipo assim, tu tem mais ou menos 15 milhões de euros ali, que foi mais ou menos o valor do Arias, não é isso? Sim, é. Pro Fluminense ficou quase isso. É, vamos arredondar mais ou menos uns 15 ali. Aí vamos supor, tu prefere um de 15 ou três de 5 ou dois de 7 milhões e pouco? Porque com três de Então, 5 tu dá consegue pra trazer colocar, três do jeito bons que esse time é jogadores, feio, mano. então, do jeito que esse time é feio, do jeito que esse time tá jogando, tá doendo o olho de ver, eu botava também a parte da premiação do Mundial aí, mas sei lá, 3, 5 milhões de euros trazia, tá ligado? É, Três jogadores de 6, tá ligado? Porque assim, tem jogadores, cara, não é possível que no Campeonato Argentino não tenha um cara lá. Não precisa nem ser um vegete da vida de 30 e tantos anos, mas não tem um cara que esteja fazendo gol, vai no Campeonato Mexicano, tá ligado? Não é possível que não tenha ninguém melhor do que os disponíveis. E não é possível que os caras não tenham um pouquinho mais, tá ligado? De pensar fora da caixa do que pensar no Vitinho como solução. Mano. pô, também acho. Também É muita acho, mano. preguiça. É preguiça mesmo.
Pô, o Richarlison seria tão, tipo assim, disparado o melhor desse time, apesar de estar em uma fase, iam acabar jogando ele pra ponta e botar qualquer um de 9, porque é melhor que os pontas mesmo, porque ele faz a ponta também, tá ligado? Não, então, olha só, ó, Richarlison de ponta esquerda, Germancano de centroavante. Se a bola chegar pro Germancano dentro da área, o Germancano vai fazer o gol, porra. O maluco não desaprendeu, cara, ele não consegue correr mais. Ele parece ter um joelho de madeira, tá ligado? Porque ele tá velho também, acontece, pô. Mas assim, o Richarlison tá na ponta esquerda, o Germancano de centroavante e o Ganso, o resto do time bota, tá ligado, 7 pedreiros. Porque assim, o Ganso vai buscar o pombo na ponta, o pombo vai ganhar no corpo, na velocidade, e o Germancano vai fazer o gol, mano. Não é possível que o maluco desaprendeu, pô. Também acho, mano. Bota o cara de frente pro gol ali que ele vai fazer o gol. Não é possível ele errar. É isso? É Fechamos. isso. Valeu, rapaziada, que chegou até aí. Deixa a sua opinião nos comentários aí se tu concorda com o Fernandão, que a culpa é de todo mundo. Ou diz quem é o culpado aí nos comentários. Quem você gostaria de contratar pro Fluminense? Só contratação possível, não vai meter um Kevin De Bruyne aí, porra. É. Valeu. Valeu, rapaziada.